Sou Hélio de Menezes Silva. Estamos estudando a série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo, de 19 videoaulas, que adaptei livremente de sermão do pastor Steven Anderson. Já estudamos 13 aulas. Veja-as no canal YouTube SSTTTEO, 2S 3TEO, na playlist criada Soteriologia 2. Comecemos agora a 14ª aula de número 13, Sempre Salvo, 13 de 19. O título é parênteses, Salmo 89, versículo 20, 29 e 37. Se formos infiéis, poderemos ser castigados, mas Deus manterá suas promessas. Então leamos primeiro, Salmo 89, 20, vou ler aqui no computador. Salmo 89, 20. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. Agora lembre que Davi no Antigo Testamento muitas vezes simboliza o Senhor Jesus Cristo. Sim, porque Jesus Cristo é conhecido como filho de Davi. E Davi, muitas vezes, profeticamente, escrevendo como amanuense as palavras de Deus o Pai, por ele assopradas para dentro, que Deus assopra as suas palavras no escritor e as palavras são de Deus e não do escritor. Davi chama Jesus Cristo, muitas vezes, de servo meu, isso é, servo do Senhor Deus Jeová, onipotente, Criador do universo. Então, essa passagem tem uma aplicação literal ao próprio Davi, mas também tem uma aplicação espiritual, profética, em direção ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler Salmo 89, 29. Primeiro, Salmo 89, 29. E farei a sua semente permanecer para sempre, e o seu trono como os dias do céu. Então, primeiro, vamos ver um aspecto. Farei permanecer para sempre seu trono os dias do céu. Se aplica ao Davi literal. Porque sempre que a interpretação literal faz algum sentido, sempre que ela não é totalmente absurda e impossível, ela é válida. Mesmo se houver uma aplicação tipológica, uma aplicação espiritual em paralelo que também seja válida. Então, literalmente, essa passagem pode ser aplicada ao Davi literal que foi rei de Israel, porque ele ressuscitado em corpo glorificado reinará visível e corporalmente sobre a nação de Israel. Porque vai reinar sobre Israel, mas debaixo da autoridade do Rei Supremo, que é Cristo reinando visível e corporalmente sobre todo o planeta Terra durante o milênio e sobre todo o universo, sobre toda a sua criação. E Davi reinará visível e corporalmente durante o milênio sobre a nação de Israel, enquanto durar o primeiro céu, que é a atmosfera, e o segundo céu, que é o chamado espaço cósmico. Mas esse céu da atmosfera e o espaço cósmico terão um fim. Eles serão mudados para o novo céu e a nova terra após o milênio e após o julgamento do grande trono branco. Isso depois nós veremos na disciplina escatologia. Mas, em segundo lugar, essa passagem tem uma aplicação ao Cristo, ela é profética. Vou destacar a frase para sempre. Davi não reinará para sempre, porque depois do milênio, quem estará reinando será somente Jesus Cristo, ninguém sendo preposto dele. Então, esse para sempre, eternamente, por séculos sem fim, por toda a eternidade futura, se aplica ao reinado do Cristo, que reinará visível e corporalmente sobre todo o planeta Terra e toda a criação
enquanto durar o primeiro e segundo céu, mas reinará também depois, pelos trilhões e quatrilhões e quintilhões de séculos e milênios da eternidade futura. E podemos ver no versículo 28 de 1 Coríntios 15, e diz: e quando forem sujeitadas a ele, isso é o Cristo, todas as coisas, então também ele mesmo, o Filho, submeterá a si mesmo a aquele, isso é Deus o Pai, havendo-lhe sujeitado todas as coisas, a fim de que Deus seja o tudo em todos. A Bíblia ensina em Isaías 53 é uma passagem profética sobre o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Jesus verá sua semente, que Jesus verá a sua semente e se alegrará. Vamos ver Isaías 53, do versículo 10, vou ler aqui na Bíblia. Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo na crucificação, fazendo-o sofrer. Quando a sua alma se puser por sacrifício pela transgressão, verá a sua semente, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, nessa passagem, nós vemos Cristo sendo chamado, nós vemos que Cristo terá uma semente, descendentes dele, e claro, como Cristo não teve descendentes físicos, como diz a louca Hollywood, que inventa as piores blasfemas sobre Jesus Cristo, a semente de Cristo é uma semente espiritual. A descendência de Cristo é uma descendência espiritual. Comporta de todos aqueles que creem nele como o Deus eterno, o Salvador pessoal deles, o Senhor, Rei, dono e controlador deles. Esses são os seus filhos espirituais, não físicos, e são os filhos de Jesus Cristo, e essa passagem também se aplica a ele. Terceiro, os filhos desobedientes, os filhos de Jesus Cristo, os filhos de Deus que se tornaram filhos ao receberem Cristo como Senhor, Rei e Salvador, serão em amor castigados, serão disciplinados até por castigo instrutivo, mas jamais serão tornados, eles não são mais meus filhos. Jamais Deus Pai, Deus Filho, dirá de um filho dele: você não é mais meu filho. Não temos isso, nem é possível isso no nível humano. Um pai não pode mudar o fato que é o pai de uma pessoa, por mais que seja desobediente, mas não anula o fato que é descendente dele, é DNA dele, é herdeiro dele, é adotado por ele, foi recebido por ele como filho, não pode mudar. Nenhuma mãe pode anular o fato que do útero dela saiu o filho. Então, a ex-marido até, a ex-engenheiro que foi cassado a sua licença, a ex-médico, mas não há ex-filho. Não há ex-filho. Então Deus não tem ex-filhos. Uma pessoa é criatura dele, somente criatura, ou depois que se torna filho, não pode ser classificado como filho obediente, um filho amoroso, ou um filho desobediente, relapso, mas não deixa de ser filho. Agora vamos prestar atenção no que vamos ler. Porventura, nesse versículo, que vem logo depois do que lemos, versículo 31, nós lemos o 31, mas eu vou repetir até o 31. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, os filhos de Davi, mas se refere mais aos filhos de Cristo. Versículo 31. Se eles profanarem os meus preceitos e eles não guardarem os meus mandamentos. Então vamos ver o que é que vem depois. Porventura eu pergunto a você, está escrito no verso 32, eles perderão a sua salvação?
Não, seja honesto. O versículo 30 e 31 está falando, se eles forem desobedientes, transgredirem, se eles forem filhos péssimos. Mas vamos ver o que é que diz no versículo 32. Vai dizer que perderam a salvação, vai dizer que serão lançados para o inferno eterno, ou vai dizer, Deus vai dizer, não, jamais os amarei, jamais. É isso que diz. Não, leiamos e aceitemos o que Deus diz na sua santa palavra. Deus, então leamos a partir do versículo 32, vou ler aqui na Bíblia. Então visitarei a transgressão deles com a vara, né? Não é com a guilhotina para matar, né? Não é com a espada para arrancar a cabeça, não é destruir a alma para não existir mais, isso não existe. Não é lançar no inferno, é dizer, então visitarei a transgressão deles com a vara e a sua iniquidade com açoites. Versículo 33, mas não, olha, presta atenção nas palavras mais curtas e mais simples, não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Oh, a maravilha de Deus! Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Disciplinar, sim. Açoitar, sim. Corrigir os filhos desobedientes, sim. Tirar a vida física, sim. Perder os prêmios e os galardões por causa da infidelidade, sim. Mas o que Deus prometeu, que ia dar a vida eterna, isso não volta atrás. Versículo 34. Não quebrarei a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, não mentirei a Davi. E aqui tanto se aplica ao Davi literal, corporal, mas se aplica muito mais a Davi como um tipo de Jesus Cristo. A sua semente durará para sempre. E o seu trono, o trono de Davi vai se acabar. Houve, se acabou na morte dele. Ele vai ter um trono restrito, somente a nação de Israel, mas vai se acabar. Mas o de Jesus Cristo é um trono eterno. Então, repetindo o versículo, a sua semente durará para sempre, o seu trono durará como o sol diante de mim. E versículo 37, será estabelecido para sempre, como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Então, meu amigo, Deus não vai quebrar a promessa dele, ainda que quebremos a nossa. Deus não vai quebrar a sua aliança. Deus não vai mudar o que ele disse. Ele não vai alterar nem sequer uma palavra que saiu dos seus lábios e que ele fez ser escrito na sua santa palavra, a Bíblia. Deus vai nos disciplinar, até para o castigo instrutivo, em amor e para o nosso bem, como nós pais fizemos com nossos filhos tenros e pequenininhos. Primeira vez que eu roubei um objeto, eu acho que eu tinha 5 ou 6 anos. A minha mãe me disciplinou, me castigou fisicamente, me pegou pela orelha, atravessou a cidade à noite, me fez devolver um carrinho que eu tinha roubado do outro menino. Bendita seja minha mãe. Fez isso para o meu bem. Então Deus às vezes vai nos disciplinar por amor, com castigo instrutivo, que dói na hora, mas nós bendizemos a Deus. E Ele não vai parar de nos amar. Ele não vai nos mandar para o inferno. Viu? Muita gente pensa, bem, se você, Hélio, não pode perder a sua salvação, então você pode sair, viver uma vida desgraçada de impiedade. Por que você não faz isso, Hélio? Você está incentivando os outros com essa sua história que não perde a salvação? E não é minha, é Deus que diz. Você está fazendo os crentes
viver pior do que o pior descrente. Eles também dizem, não acredito no que eu estou ouvindo, ela. O que é que você está querendo dizer? Isso é você mesmo? Você está dizendo que não há consequência em você, que você pode sair e viver uma vida desgraçada de impiedade? Você está dizendo, faça absolutamente tudo o que você quiser, caia em todos os pecados mais horrendos. É isso que você está dizendo, velho? Você está dizendo, faça absolutamente qualquer coisa que lhe dê na telha que você desejar. Mas espere um segundo, Hélio. O que é que acontece depois dessa vida? Então você vai se sentar ali e dizer, eu estou salvo, eu posso sair e fazer absolutamente qualquer iniquidade e pecado que eu quiser, e ainda assim eu vou para o céu. É isso que você está querendo dizer, Hélio? Eu respondo, é verdade. Um crente, com certeza, da salvação, mas muito imaturo, pode afundar em pecados. Agora, uma observação. Eu tenho visto, nos meus 75 anos, quem tem a certeza de salvação, não por terror, mas por gratidão, em média, eu tenho visto cair menos em pecado do que os que vivem mais amedrontados e aterrorizados, como os católicos, por exemplo, os arminianos, que vivem mais aterrorizados, tentando ganhar diariamente a salvação pelas obras, são esses, é uma ironia, viu? São esses mais, que têm mais insegurança da salvação que eu tenho visto, cair no mais negros e mais desgraçados pecados, agora bem escondido. Na sociedade, vai na procissão, fingindo ser um santarrão, mais vezes tem 2, 3 amantes, outras coisas, se dedica a atividades ilícitas, muito ilícitas, que envolvem até assassinatos, mas o medo não faz com que ele deixe de cair em pecado. A gratidão é muito mais eficiente do que o chicote. Fechando esse parênteses, eu acho que, e resumindo, Alex, fechando, acho que a soluçante gratidão pela certeza de salvação produz mais e melhores resultados que o chicote do pavor de perder a salvação a cada dia. Mas você, não só sendo desobediente a Deus, você se é salvo, tem a certeza de salvação, mas você vai ser esmagado e destruído nessa vida física. Então, eu não digo, nunca ensinei, nem a Bíblia ensina, nem ninguém que eu conheço, nenhum pastor vi incentivar a pessoa a cair no pecado. Isso é uma calúnia. É distorcer os fatos. E existe alguém aqui que diria, eu me sinto bem com apenas viver a vida mais horrível e miserável, manchada pelos piores pecados a cada dia. Não conheço nenhum crente que diga isso. Eu me sinto bem viver envergonhando o nome de Deus, depois eu perder tudo na vida e ser severamente punido por Deus fisicamente. Toda vez que eu me virar, ser amaldiçoado em tudo que eu faço, ou através de todos o que eu amo. Deus disciplina. Pode ser na sua saúde, na sua vida financeira, na sua família. Pode você ser tão duro que não liga tanto no sofrimento a você, em você mesmo, mas você vai se emocionar vendo seu filhinho que você ama sofrendo, a sua esposa, e sabendo que aquilo é consequência do seu mal, do seu pecado. Então, dirá alguém, eu não me importa as consequências, nem para mim, nem para minha esposa, meus filhos, as pessoas que eu mais amo, desde que eu chego ao céu, o resto pode ir para o beleléu.
Um crente, eu não conheço ninguém que seja tão louco assim. Dirá alguém isso? Não, porque nós queremos ser felizes eternamente, mas nós queremos também ser maravilhosamente felizes e abençoados, começando já nessa vida terrestre. Não é verdade? O que eu quero dizer? Deus o amaldiçoar e o castigar grave e diariamente seria como se meus filhos dissessem: oh, espera um minuto, meus pais, que dissesse a mim e a minha esposa, não importa o quanto eu me comportar mal, vocês ainda vão continuar me amando, eu sei que vocês vão continuar me amando, sendo meus pais, sendo que vocês vão me alimentar, me colocar na escola, vão dar o melhor, viu? Vão deixar dormir na caminha de vocês quando eu tiver um susto à noite, viu? Mas tá legal. Mas eu vou me dedicar exatamente a sair todos os dias e quebrar todas as regras, fazer o oposto ao que o senhor e que mamãe me querem que eu faça e me ensinem. Eu nunca vou obedecer vocês. Sabe o que aconteceria se meu filho de 5, 6 anos me dissesse essa malcriação? Eles iam levar umas sonoras palmadinhas. Pode a lei dos homens dizer que traumatiza, não sei o quê, mas eu estou vivo pelas palmadinhas que mãe me deu. Porque senão eu teria ido morar num bairro de bandido, aliás, morar na fronteira, viu? Então, não fosse minha mãe, as palmadinhas que me deu, eu não teria chegado aos 30 anos. Então, vocês dissessem, um filho meu dissesse essa malcriação, ia levar primeiro umas palmadinhas, depois umas palmadas, depois umas palmadonas. E eles iam ficar de castigo, iam se sentir miseráveis e não seriam permitidos fazer nada divertido que eles gostassem, iriam perder todas as coisas alegres e divertidas, e iriam continuar sendo punidos. E você sabe o que é isso em sua vida? Então, se você desobedece ao Pai Celestial, a quem você deve a existência, e que mandou seu filho morrer por você, você é um salvo, e você é um filho do rei, está vivendo como um bandido, você vai aguentar as consequências aqui na terra. Viu? Vai você, como um salvo, ter essa ingratidão com Deus. Agora, se você não é salvo, você pode ser capaz de passar a vida inteira mergulhando cada vez mais no pecado e aparentemente se safar. Viu? Aparentemente prosperar no crime, no assassinato, na prostituição, aparentemente. Mas ao final, você estará no inferno para todo o sempre, o que é infinitamente pior. Uma coisa é um filho de Deus ser desobediente e ser disciplinado para trazer de volta ao amor, a comunhão com Deus. E se continuar desobediente, perder os galardões, perder até a vida física, mas gozar eternamente do amor, da comunhão e da presença de Deus, olhar Deus face a face. Se você é salvo, você não pode escapar de se safar de um amoroso, mas doloroso castigo disciplinador e instrutivo. Ele não castiga a maioria dos homens enquanto vivem. Mas está escrito em Hebreus 12:6. Vou ler aqui na Bíblia. Enganei, é 6:8. A quem o Senhor ama, ele paternalmente instrui até por castigos. E ele açoita a todo filho a quem recebe. Então, meu amigo,
ô meu irmão. Há uma diferença tremenda. Se você é um filho, isso é, você creu e foi salvo, escute-me, jovem. Se você diz, eu sou salvo, eu vou para o céu de um jeito ou de outro, ou premiado ou envergonhado, não me importa. Portanto, eu vou exatamente esquecer os mandamentos de Deus e exatamente fazer minhas vontades, você será dolorosamente destruído e esmagado na vida física. Deus pode destruir e esmagar sua vida a qualquer momento que Ele quiser. Tenho visto na minha vida, um pastor me disse que foi nos Estados Unidos, um missionário. Um homem que era crente, depois se dedicou ao fisiculturismo, abandonou, uma espécie de narcisismo. Dedicou-se a desenvolver o físico. E foi campeão no estado dele, não sei se naquela parte estética, de ter o físico julgado mais perfeito, ou se foi de levantar, na parte funcional, de levantar os maiores pesos, e esqueceu de Deus. E era conhecido desse pastor, esse missionário. E pegou uma doença, não sei o nome, mas uma doença que destrói todos os músculos. E o braço dele e a perna parecia um cabo de vassoura com pedra. Ele era salvo e morreu dessa doença. Mas foi muito triste. Deus pune aqui na terra o seu filho. O descrente não, ele pode deixar para puni-lo na eternidade. O crente não escapa do castigo se ele andar desagradando a Deus. Deus pode fazer com que você seja demitido do seu emprego, que seu negócio vá à falência. Deus pode lhe infectar com doença a qualquer momento. E é o que ele disse que faria. Se você voltar a Deuteronômio, os capítulos 27 a 28, quando ele descreve todas as bênçãos e maldições à nação de Israel, conforme obedeçam ou desobedeçam, ele diz, em resumo, estou fazendo uma paráfrase para resumir 2 capítulos rapidamente. Olha, eu vou lhe amaldiçoar quando você sair e eu vou lhe amaldiçoar quando você estiver voltando para casa. Eu lhe amaldiçoarei no seu trabalho, e amaldiçoarei a sua esposa, e amaldiçoarei seus filhos, e amaldiçoarei tudo que você fez e tudo que você faz. Você irá falhar em tudo. Você estará cheio de doença, você perderá todo o seu dinheiro. Então, olha, isso é um resumo de quem desobedece. Deus irá punir os filhos dele, nenhuma dúvida sobre isso, que simplesmente ignore completamente sua palavra. Portanto, há muitas razões para obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo que o inferno de fogo não seja uma delas. O crente não vai para o inferno de fogo. Ele não é castigado depois de deixar esse mundo, mas é castigado aqui. Há muitas razões para obedecermos aos mandamentos de Deus. Primeira, nós queremos Deus. Nós amamos Deus. Antes de mais nada, apenas o amamos. Se amamos a Deus, se temos gratidão, vamos guardar os seus mandamentos. Devemos guardar os seus mandamentos porque anelamos, desejamos por isso. Nós não somos mais o escravo ou o servo. Faz estritamente o que tem que fazer, se fizer um pouco mais somente, e não passa de servo. O filho faz muito mais. O filho faz por amor. Se um filho meu estivesse se afogando no mar, e alguém fosse e o salvasse, eu faria agora tudo por aquela pessoa, por gratidão. Então, Deus fez isso por nós. Segundo, nós queremos que Deus nos abençoe. O nosso desejo é que Deus nos abençoe. Nós queremos ser felizes, não só na eternidade, mas aqui, ter gozo, paz, felicidade, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E terceiro, nós não queremos que Deus nos castigue. É doloroso.
Então, essas são as razões que nós devemos servir a Deus. E esses versículos-chave que deram o título a essa aula se aplicam ao crente que é desobediente e vai receber o castigo físico aqui na terra. Não se aplica a perda de salvação.